boa noite então. Bom, hoje a gente vai falar, nosso livro Desassossego é tão bom, tão visceral, tão importante, que realmente, olha, dois livros eu me lembro da minha vida, de prometerem algo no título e darem radicalmente essa sensação para o leitor. Náusea, do Sartre, e o livro Desassossego, do Fernando Pessoa. Alguém já leu a Náusea, do Sartre aqui? Já leram? Puta que eu pariu. É impressionante, você sai, revira o estômago e é uma sensação. É uma náusea provocada pela sensação do absurdo diante da existência, que vai se tornando corpórea conforme a leitura vai passando. É uma coisa tremenda. E o livro do Desassossego realmente é vertiginoso. Vertiginoso. Fernando Pessoa gira a capacidade racional, dentro das premissas de que ele parte, levando essa capacidade a todos os sentidos e revirando a contrapelo essa possibilidade de compreensão, flertando com a incompreensão, flertando com o absurdo, flertando com a possibilidade bem concreta e bem, cada vez mais tangível, conforme a leitura vai passando, o sentido da vida se esvair por completo, mas ainda assim ele vai... Isso aqui é Dostoiévski até a raiz, gente. O que ele faz? Quem já leu aqui Memória do Subsolo? Já leram ou não? Se forem ler Memória do Subsolo, o homem do subsolo ele vai advogar, no limite, a incapacidade da razão em trazer à tona os sentidos, ou o aspecto mais recôndito, mais profundo da alma humana. Porém, ele vai fazer isso levando a capacidade racional às últimas consequências. Então tem um paradoxo aí nessa negação da razão. E a gente vai ver hoje aqui, ó. O coração, se pudesse pensar, pararia. Vocês devem ter lido já, vocês sabem do que ele está falando, a gente vai falar. Mas esse se pudesse pensar é justamente o que mais faz o Bernardo Soares, que é o narrador, um dos heterônimos do Pessoa, uma das pessoas do Fernando, não é isso? E que vai ser o narrador, o especulador, vou chamar mais do que narrador, vou chamar de especulador do livro Desassossego. Esse desassossego é um desassossego de ordem do desarranjo ontológico existencial do homem diante da falta de sentido completo que a modernidade está trazendo. É uma noção de que não vejo mais sentido, eu falo aqui em primeira pessoa, me aproximando do Bernardo Soares, não vejo mais sentido, mas não deixo de buscá-lo. E aí a gente vai tentar perceber, então. Você vê que eu peguei só 2 aforismos, só essa frasezinha aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras, dá para escrever uma tese de doutorado sobre ela. Só sobre essa frase. Essa frase é de uma profundidade e de uma imersão na tradição do niilismo e na tradição da especulação sobre a natureza de Deus, que é uma coisa tremenda, tremenda. Eu me lembro, antes de ler essa frase no livro Desassossego, um dia eu estava passando ali na Livraria Cultura e achei um livreto do Fernando Pessoa de aforismos, publicado então, justamente pela Companhia das Letras. Livrinho fininho. Peguei o livro, comecei a ler, não dá para ler de pé. Fernando Pessoa, você tem que sentar porque a energia começa a se esvair rapidamente, porque é muita drenagem. Aí comecei a ler. Quando eu deparei com isso aí, eu falei, o que é isso? Que é isso? Eu não sei nem se eu vou conseguir falar do primeiro aforismo, só por causa desse segundo aqui. Vocês vão ver quanto dá para extrair. Vai chegar uma hora que eu vou ter que parar. Por que eu vou ter que parar? Porque a gente completa o primeiro. O primeiro tem muito mais palavras que o segundo. Mas é interessante, a gente já vem fazendo isso ao longo do nosso curso aqui, já desde a primeira aula, não é isso? A gente vem extraindo leite de pedra. Na verdade, leite de pedra é coisa nenhuma, né? Leite da teta da vaca mesmo, é uma vaca leiteira. Porque esses autores aqui estão dando muito leite aqui para nós. Então vamos ver. Vamos ver aqui o que o nosso querido Bernardo Soares pode dizer, ou pode querer dizer, ou pode extrair, pode emanar a partir desse aforismo. Deus é o existirmos e isto não ser tudo. Vou repetir, ó. Deus é o existirmos e isso não ser tudo. Ó, o que nós temos? A gente tem um aforismo composto especularmente, pegar no espelho, por 2 metades, não é isso? Qual que é a divisão? Está bem clara aí, né? A conjunção aditiva e. Então, aqui, ó, a gente vai partir aqui esse aforismo em 2. Então vamos começar. Deus é o existirmos. Olha só. Essa colocação aparentemente anódina, trivial, meu Deus, esconde muita coisa. Vamos tentar escavar isso aí. Deus é o existirmos. Bom, se eu for pensar
primeiramente, na narrativa a partir do Gênesis, não é isso? A gente está falando de um aspecto tradicional do criacionismo, não é isso? Deus é o existirmos. O existir pressuporia a criação. Sim ou não? Está claro isso? Acho que isso é muito claro, não é? Mas vocês não conhecem a tradição panteísta? Sim ou não? Quem quer falar do panteísmo aí? Quem quer falar alguma coisa do pan? Ó, a palavra já mostra aqui para nós, ó. Panteísmo. Como é que está formada essa palavra aqui? Um prefixo. Todo mundo aqui amava as aulas de formação de palavras no terceiro colegial, não? Eu lembro com a professora Zezé, professora Maria José Grisaro, que foi a melhor professora de português da minha vida. Se eu amo a língua portuguesa, eu devo a Zezé, que era sociolinguista. E dava aulas para a gente com paixão, amor pela língua e fazendo a gente compreender o uso real, concreto e contraditório da língua. Professora Zezé. Aí eu lembro das aulas dela. Faz 19 anos essas aulas de formação de palavra. Eu lembro até agora das aulas dela. Panteísmo. Tem o prefixo pan e vamos dizer assim, o radical aqui, ó, do teísmo, que tem no seu, dentro do radical você tem a noção do, né, do theos, de Deus, não é isso? Tudo bem. O que quer dizer pan? Prefixo pan. Jogos pan-americanos. O que é pan, gente? Isso. Então, panteísmo. O que é panteísmo, então? Hã? Pode falar. Perfeitamente. Perfeitamente. Panteísmo. Tudo é divino. O panteísmo, então, potencialmente é politeísta? Então, nós encontramos um paradoxo nessa primeira parte. Sim ou não? Sim ou não? Porra! O cara está usando 3, 4 palavras e tem um paradoxo aí? Tem. Ou não? Ué, se Deus é o existirmos, aqui eu estou vendo vários deuses, não estou? E tem o aspecto da existência. Deus é o existirmos é o quê? A existência que paira, mas a existência que paira, que poderia ser a confluência com Deus, pressupõe os existentes. E os existentes têm a sua entidade própria, cada um com a sua, sim ou não? Sim ou não? Pois é. Deus é o existirmos. Isso tem um aspecto, primeiro, de vinculação com a transcendência. Eu acho que isso está bem claro. Só que segundo, tem um aspecto panteísta. E terceiro, tem um aspecto inclusive ateu. Vocês conseguem ver ateísmo ali ou não? Ué, porque eu existo, existe um aspecto de deificação de mim mesmo. Sim ou não? Porra, é possível que eu tenha 3 coisas numa só? 3 em 1? Tá, o Bombril tá bom aí lá no supermercado, você passa na gôndola lá, tem pague 1, leve 3, não é isso? Tá aqui, ó. Eu estou falando para vocês um aspecto imediato, que é o aspecto que se vincula com a noção de que há uma pressuposição criacionista. Eu acho que isso é muito claro, né? Porque se nós existirmos, alguém nos criou, e nesse caso, esse alguém é o sujeito da frase, pelo menos da primeira oração. Sim ou não? Em seguida, se eu entender que existe, nesse Deus é o existirmos. Ah, eu vou ter que vir para cá, velho. Mas essa luz aqui me mata. Se vocês entenderem que existe uma reciprocidade entre o sujeito da frase, copulado aqui com o verbo de ligação, e aí o verbo substantivado existirmos é Deus, não dá tempo, nem vem ao caso aqui, explicar que tem um papel nesse polo da relação e um papel aqui no outro. Mas vocês lembram, né? Sujeito e predicativo do sujeito, vocês lembram? Todo mundo amava a análise sintática aqui, não é isso? Isso aqui é o verbo de ligação. Vocês lembram disso? Não. Ser, estar, permanecer, ficar. Vamos fazer uma pausa para dar uma aulinha de análise sintática? Ó, a professora Zezé, ó, 19 anos atrás, gente. Eu amo. Quem tem a língua aqui faz com ela o que quer, né? Não preciso falar que a língua tem múltiplas funções, não é isso? O César está dando risada aqui, ó, deve ter imaginado bobeira. Já está imaginando as múltiplas funções da língua. Vocês estão entendendo? Ó, primeiro, o que nós temos? Verbos de ligação.
Ser, estar, né? Aquela decoreba. Eu tive muita sorte, porque na 7ª e na 8ª séries, até a 6ª série tinha uma professora de português sofrível. Mas na 7ª e 8ª tinha uma professora que era doidinha. Ela falava assim que ela tinha alunos da ilha de Creta, os alunos dela. E, portanto, eles eram cretenses, não, cretinos. Exatamente. Ela falava assim pra gente, a Maria Luísa, gente fina. E aí ela ensinou pra gente lógica para entender a análise sintática. Porque a análise sintática é lógica, a língua é lógica. Quem aqui estudar ou já estudou alemão, vai entender como a língua tem logicidade. É que a gente não estuda mais latim. Porque se a gente tivesse estudado latim no colégio, ia aprender as declinações. E as declinações mostram a função sintática na frase. Eu vou dar uma explicação aqui, vou tentar, acho que vai ficar lógico. A gente faz aquela listinha de decoreba. Ser, estar, permanecer, ficar. Certo? Aí você... Isso, que são os verbos de ligação. Aí vocês falam, ué, mas porra, por que um verbo, uma categoria é verbo de ligação, aí tem o verbo intransitivo, aí tem o verbo transitivo direto e intransitivo, certo? Vamos fazer uma tabelinha aqui rapidinho, isso vai ser importante para a nossa discussão, vocês vão ver. Ó, verbo de ligação. Depois, verbo intransitivo. E bom, quem é meu aluno aqui já sabe, né? Eu não gosto muito de respeitar a norma que vem, né? Então, quando falavam isso aí, eu gostava de polemizar na sala de aula. Então, eu vou polemizar aqui também com vocês. Verbo intransitivo, verbo transitivo, aí tem 2 tipos, né? Não, 3 tipos. Verbo transitivo direto, indireto e bitransitivo. Direto e indireto, certo ou não? Vamos lá, vamos dar um exemplo de cada um. Primeiro vamos começar aqui com o verbo intransitivo. O que é? Alguém lembra a definição do intransitivo? Primeiro o negócio, transitivo. Trânsito. Intransitivo, sem trânsito, sem transa, não é isso? Sem movimento, não é isso? Quem tem um exemplo de verbo intransitivo para me dar? Perfeito. Perfeito. Aliás, quem que é o sujeito da frase eu acabei de morrer? Quem é o sujeito? Quem é o sujeito dessa frase? Quem é o sujeito? Não. Quem é o sujeito? Tá fácil, não tá? Eu. Você pode ser sujeito dessa frase? Me respondam a essa pergunta ontológica. É possível que você seja? Eu acabei de morrer, então. Pois é, né? Interessante. Mas voltando aqui, senão a gente vai agora... vai ressuscitar o Fernando Pessoa, já já. Olha só. Perfeito. A nossa querida Eliana deu o exemplo aqui de morri. Qual é a pergunta que você faz para o verbo morrer para saber o sujeito? Se eu falar morri, qual é a pergunta que vocês fazem para o verbo? Quem? Então você descobre o sujeito. Essa é a pergunta para você descobrir o sujeito. Mas qual pergunta você faz para o verbo para saber a informação que o verbo dá, nesse caso? Quais perguntas? Como é que é? Vamos lá. Onde, quando, como. Os gramáticos, prestem atenção a isso. Porque isso aí, gente, é uma picuinha, mas eu acho que, na verdade, a minha opinião é que isso aí essa explicação que eu vou dar agora, eu não concordo com ela, mas é a clássica, gramática clássica. Quando você não tem as perguntas o que ou do que para o verbo, elas não expressam, segundo a gramática clássica, segundo a análise sintática clássica, a essência transitiva da informação que o verbo deve dar. Todas as perguntas, quando, como, onde, são, se vocês se lembrarem, adjuntos adverbiais, de modo, de tempo, de causa, de lugar, de maneira e assim por diante. Vocês lembram disso? Porque vocês não perguntam o que ou do que. O que? Transitivo direto, que não tem preposição entre o verbo e o objeto diretos, lembram? E do que, para dar um exemplo de uma preposição, o de implicaria objeto indireto. Sim ou não? Tá claro isso? Facinho? Ou não? Só que o problema é o seguinte, vocês acham mesmo que falar morri dá toda a informação sobre o verbo? Dá? Fala para uma mãe, morreu, para o filho.
Ela vai pegar uma pedra e vai jogar na tua cabeça. Morreu quem? Como? Quando? Onde? Por quê? E assim por diante, não é verdade? Então, como é que esses gramáticos de gabinete podem falar que adjunto adverbial não é só acessório para a informação do verbo? Concordam comigo? Sim ou não? Mas essa é a distinção que eles fazem. Só para vocês terem uma ideia, tá? Em russo e em latim, existe uma declinação para o adjunto adverbial de lugar. É uma declinação. O que é uma declinação? É a marca sintática da sintaxe. O que é a função sintática? É a função que a palavra, dentro da arrumação da frase, ocupa. Ela pode ter várias... A palavra cadeira, gramaticalmente, é o substantivo. Certo ou não? Substantivo, concreto, masculino, singular. Lembram disso? Quarta série lá, eu lá. A tia Luciana. Substantivo, concreto, masculino, singular. Mas, sintaticamente, cadeira pode ser sujeito. Cadeira pode ser objeto direto, indireto. Lembram disso? Gramaticalmente, isso é uma coisa importante. A análise sintática é até medievalista, no sentido que acha que tem uma essência gramatical para a palavra. Gramaticalmente, cadeira vai ser sempre substantivo, não tem mudança. Tá? Mas, sintaticamente, sintaxe, na sintática, na arquitetura da frase, cadeira pode ocupar várias funções. Está claro isso? Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. O verbo intransitivo, segundo essa gramática com a qual eu não concordo, e eu fazia essas perguntas para a Zezé, ela adorava, porque ela gostava de polemizar. Ou seja, ela fazia a gente pensar sobre a língua. No russo, como eu estava dizendo, você vai lá. Я, eu, вишколе. Esse v, em russo, que a letra é assim, ó, a letra é essa, tá? V, mas é o assim, a gente translitera assim. Escola é a palavra normal, escola, escola. Quando eu coloco a palavra no adjunto adverbial de lugar, eu ponho esse v, que é em, e eu tenho que mudar a última letra. Ó. A palavra escreve assim, ó, escola, com A. A palavra assim, ó, só para vocês entenderem, tem função sintática nominativa. Alguém estudou latim aqui? Estudou? O que era nominativo, você lembra? Pode falar. Tá bom, tá bom. Perfeito. A palavra no nominativo é a palavra fora da frase. É a palavra que você encontra quando ela está como se ela tivesse uma essência, uma alma, tá? Então, para você encontrar uma palavra que não está numa função sintática determinada, mas está, como se... Vocês conhecem alguma palavra, alguma coisa no mundo que não exista numa relação? Conhecem? Falem uma. Não conhecem, né? Por isso que esses gramáticos, eles gostam de fazer, vocês sabem o quê que eu estou fazendo com a minha mão, né? Porque estão em gabinete, porque não existe nenhuma coisa que não esteja numa relação. Mas eles pressupõem uma coisa suspensa, fora de uma relação, e eles pressupõem uma forma pura. Por isso que a gente fala pronome pessoal do caso reto. O que é o caso reto? O português tem um resquício de declinação. Pronome pessoal do caso reto, eu, é a posição... é o pronome que vai ser sempre um sujeito. Sim ou não? Porque se o eu virar objeto, ele vira me. Por isso que é oblíquo. Gente, isso aqui é uma amostra do que é uma declinação. Ele se tornou oblíquo. Lembra dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada da Capitu? Ele se torna oblíquo porque ele muda de função sintática e de forma. Ele troca a morfologia. Ele vira oblíquo. Ele muda a sua forma e ele vira objeto direto, objeto indireto. Entenderam? Tudo bem? Então, o que acontece? Escola é o substantivo. Escola, mas está na função de sujeito. Quando ocupa a sexta declinação, no russo tem 6 declinações. Bem-vindo ao inferno. Sexta declinação, prepositiva. Quando eu falo na escola, o que acontece? Eu tiro a e ponho o, e ponho aqui o e. Escolhe. E aí eu sei, como falante da língua russa, tá? E no alemão eu também sei, mas o alemão não vai declinar o substantivo aqui, vai declinar o artigo. Por exemplo, die Schule. Die Schule. Aqui em alemão. Isso aqui é o sujeito. Se eu quiser falar
Na escola, eu vou ter que mudar isso aqui, in der Schule. Aí eu declino o artigo a feminino do nominativo para o dativo, objeto indireto. É fácil isso, hein, gente? Se vocês entenderem isso, logicamente, não precisa de tabela. Eu lembro quando eu estava estudando alemão, o pessoal pegava a tabelinha e falava, gente, entende, porque qualquer coisa que vocês entenderem essa lógica, é só decorar a tabela depois. Primeiro entende, depois, ó, a escola. Isso aqui significa die Schule, a escola, nominativo, sujeito. A escola, die Schule ist groß. A escola é grande. Tá? Agora, ich bin, eu estou na escola, in der Schule. Só mudou a função. Schule, que no começo era substantivo e era sujeito da frase, ich bin in der Schule, eu estou na escola, virou núcleo do adjunto adverbial de lugar. Porque você pergunta para o verbo o quê? Onde eu estou, não é isso? Onde eu estou? Na escola. Então muda. Então vamos lá. Estão reparando aqui. E no russo a mesma coisa, passou o A para o E. Sabe o que faz o falante dessas línguas? Ele tem consciência sintática. No português você não consegue ter isso. Por que você não tem consciência sintática? Porque português não muda a forma. Vocês querem um exemplo? Memórias do subsolo, tá? Nome do livro Dostoiévski. Essas memórias, do jeito que está escrita a frase, memórias do subsolo. Essas memórias pertencem ao subsolo ou vêm do subsolo? E aí? Porque o do, em português, ele pode ser genitivo, pertencimento, e ele pode ser adjunto adverbial do lugar, não pode? Como é que eu sei? Não sei. Português é ambíguo. E em russo? Zapiski is padpolya. Is. Is. Não parece o ri is do inglês? E parece é. Porque é memória oriunda do subsolo. Vinda do subsolo. Porque tem o is, a preposição, que pede um tipo de declinação e mostra a função dela na palavra. Se for memórias do subsolo no sentido de posse, zapiski padpolyava. Você declina o substantivo e você põe... Aí eu não vou entrar nesse mérito, vocês vão ficar doidos. Você põe o pertencimento no final, mas você sabe a função sintática. Você cobra da pessoa. Pode ser difícil, aparentemente, mas é muito lógico, gente. São línguas lógicas. Você ganha uma consciência linguística formidável. Formidável. Estão entendendo? Tá claro isso? Então o morri, o verbo intransitivo... Yav escolhe. No russo não tem verbo ser e estar no presente. Inclusive, uma vez cheguei a especular com um professor meu lá de russo, que falou se eu tinha bebido vodka antes da aula, se não tinha verbo ser e estar no presente, no russo, быть, que é o verbo быть, verbo ser, porque só Deus podia ser e nós não podíamos ser no presente em face de Deus. O cara falou, você bebeu vodka antes de vir para a aula? Mas não tem verbo ser e estar no presente do russo, só tem no passado e no futuro. Olha que interessante. Então eu falo я в школе. Я в школе. E o que tem no meio entre o я, que sou eu, e na escola? Nada. E não é que está escondido. O professor brigava comigo. Não, está escondido isso aí. Não, não está. Não existe. Não se usa o verbo ser e estar no presente. Olha que interessante. Tá? Agora, se eu falar eu estava na escola, se eu sou homem, я был в школе. E se for a Laura? Ana builá. Inclusive, quando você declina, quando você conjuga o verbo no passado, você sabe se é homem ou mulher que está falando. Não, no futuro não. No futuro, yabudu buit viscolha. Aí tem o futuro, eu vou estar na escola. Não, para o futuro não. Mas percebam, prestem atenção. Aqui a pergunta é onde, como, quando. Para mim, isso é fundamental para saber a circunstância. Por exemplo, eu sou escritor. Se eu coloco lá o morri e não ponho as circunstâncias, porra, está completa a narrativa? Não. Mas é a definição, a colocação dos gramáticos. Está claro isso? Tudo bem. Agora vamos lá, o transitivo. Bom, o transitivo requer as perguntas o que, do que para o verbo. Então, por exemplo, comi. Comi o quê? Feijoada. Agora, gostei. Gostei do quê? Verbo transitivo indireto. Avisar. E avisar? Qual que é a regência do verbo avisar? Perfeito. Eu avisei algo a alguém ou avisei de algo a alguém?
Ele pode trocar a transitividade. Tá claro isso, gente? Sim ou não? Supõe-se que o verbo transitivo tem, na sua pergunta, na sua relação com o objeto direto ou indireto, uma ligação de trânsito, de modo que a essência do verbo chega até a informação dada. Para mim, no intransitivo é a mesma coisa. É que muda a pergunta e os babacas lá fazem outros tipos de classificação. Entenderam? Sim ou não? Estão entendendo, gente? Isso é importante. Não é lógica isso? O que tem de decoreba isso? Nada. Nada. É que muitas vezes a professora de português, a verdade é que não sabem isso. Tá? Eles odiavam isso na faculdade, odiavam na escola, quando vão ensinar, não sabem ensinar, e os alunos não aprendem. A verdade é essa, gente. Porque é lógico, isso é lógica. Estou falando alguma coisa aqui para vocês que não seja lógica? Vocês só têm que decorar depois que vocês entenderam a lógica, sim ou não? Muito bem. E a ligação? Bom, o verbo está dizendo, é outra punheta, vamos falar a verdade, uma punhetagem aí do pessoal de novo. Por quê? Porque pressupõe que você não tem algo que ligue, que transite do substantivo para o verbo e que, na verdade, tem algo emanando da própria essência do substantivo. Por isso só tem uma ligação, não tem um trânsito. É um predicado, que hoje tem o predicativo, se chama o predicativo do sujeito. E se você pensar, eu sou brasileiro. É um predicado de mim mesmo, emana de mim mesmo, não transita, emana. Vocês estão entendendo? Gente, isso aí é escolástico, isso é uma coisa de idade média. Eu estou falando sério. É coisas de pensar por essência. Transita ou emana? Vocês estão entendendo a diferença ou não? Porque se emana já faz parte mesmo da coisa mesma, como se fosse uma relação com Deus. E o que transita se muda. Comer chocolate. O chocolate tem algo que é fora do comer, sim ou não? Mas existirmos está embutido em Deus, sim ou não? Estão entendendo isso? Essa é a explicação do verbo de ligação. Por isso que liga, não transita. Entenderam? Sim ou não? Isso é importante. Fechar o parênteses da nossa breve aula aqui de análise sintática. Fechei aqui. Tendo em vista isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Tendo em vista todas essas questões, percebam, se eu pensar sintaticamente, o existirmos vejam, o existirmos até que ficou razoável. Esse não. O existirmos é um círculo menor dentro de um círculo maior que é Deus, sim ou não? Vejam, olha, mais uma implicação. E isso pressuporia a teoria da criação, sim ou não? Porém, eu também falei para vocês que no panteísmo, o círculo menor coincide com o maior. Sim ou não? As duas coisas estão implícitas aí. Depende da visada e do prisma pelo qual eu leio a frase. Eu vou girando isso e eu vou tensionando, aumentando, mostrando as cambalhotas hermenêuticas que eu posso fazer. Entenderam ou não? As cambalhotas interpretativas. Tá? Deus é o existirmos. Se eu invertesse a relação, eu poderia fazer um negócio aqui que ia dar um nó na cabeça de vocês. Mas se eu inverter, existirmos é o Deus, ou é Deus, eu poderia mostrar que um papel aqui, de é diferente dependendo do polo da equação em que ele está. Mas não vou entrar nisso, que aí é uma doideira completa. Mas, eventualmente, um dia. Estão entendendo isso? Eu falei da criação, eu falei do panteísmo e eu falei do potencial ateísmo. Por quê? Porque aí o existirmos, o fato de estarmos aqui, ainda que estarmos aqui seja algo contingente, efêmero e transitório, é a única coisa que nós temos. Cada instante nós o temos e logo não o temos, não é isso? Na verdade, ele que nos tem. Por isso que o grande Santo Agostinho, o Agostinho de Tagaste, que depois vai morar em Hipona, escreve nas Confissões o seguinte, e todo mundo aqui já teve essa impressão consigo próprio. Já leram as Confissões do Agostinho, não? Então vou fazer um parênteses aqui. Agostinho, quando jovem, era um rapaz que descreve, veja, o Freud, imaginem o Freud lendo as Confissões do Agostinho. O Agostinho, ele descreve a sensação da sucção da teta da mãe dele. E diz que tinha sumo prazer, e diz se lembrar, palavras dele, viu gente? Não é a mente casta do professor que está falando isso. E diz o seguinte, me lembro
dos mamilos de minha mãe, me lembro do gosto do... Como é que é o nome lá? Tem um nome do leite. Tem um nome. Ô, gente, me ajuda aí. Colostro. Colostro? Isso. Me lembro do colostro, me lembro dos mamilos, me lembro da pele rugosa e me lembro da sensação de minhas mãozinhas passando ali pelo volume do peito de minha mãe. Descrição dele. Imagina o Freud lendo isso. Entendeu? Tá achando lá o complexo de Édipo. Tá falando, meu Deus do céu, hein? E num cristão, como deve acontecer, né? A castração pressupõe o ímpeto de desbravamento. Não é isso, gente? E aí o Agostinho falando isso. Depois, quando se torna mais jovem, vai frequentar casas de muita tolerância, casas noturnas, na cidade de Hipona. Né? Casas de muita tolerância. Ele mesmo vai contando. Aí ele falava assim, ele falava que ele pegava, que ele tinha muitas primas, o Agostinho, uma família muito vasta. Aí ele falava que ele pegava as sapatilhas das várias primas dele e colocava vinho nas sapatilhas. Imaginem isso. Tomando à noite com elas, em locais em que se celebrava, em que se fazia a missa com as hóstias, não é isso? Ele bebia o vinho na sapatilha e falava, Senhor, olhando para assim, ó. Imagina, tinha um arendo ao redor dele, né? Aí ele olhava para assim, para o teto, e ele falava, Senhor, faça-me casto, mas não esta noite. E assim, são palavras de Agostinho de Hipona. E a mãe dele, a Mônica, muito casta, muito cristã, muito devota, muito beata, rezando em casa para que Agostinho se convertesse. Para que ele deixasse a noite e talvez se dedicasse só à mãe dele, não é isso? Freud diria, talvez volte para mim, volte para o útero. Mas voltar para o útero depois de nascido tem outra conotação, não é isso, gente? Então, por isso que o Lévi-Strauss falou que o tabu de incesto é fundador da civilização. E o Freud vai dizer que incorrer nesse tabu, não incorrer pode gerar justamente o complexo, não é isso? Então tem todas essas questões aí. O Agostinho discutindo isso nas Confissões. Então ele vai falar isso. Mas o Agostinho, fecha o parênteses aqui das aventuras da missa do Agostinho, né? A missa de 7ª, 8ª noite, não é do dia, da noite. Ele falava assim, ó. Sempre, quando não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que ele é. No momento em que me perguntam o que é o tempo, eu já não sei responder. Já tiveram essa impressão? Sim ou não? Sim ou não? Quando não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que ele é. No momento em que me perguntam o que é o tempo, eu não sei dizer o que ele é. Já tiveram essa impressão de que o tempo se confunde com uma sensação diluída, abstrata, mas ao mesmo tempo tangível para nós mesmos? E depois, quando a gente tenta pegar, a gente começa a ver que, pera lá, vamos supor, eu estava outro dia, aí vamos lá, vamos colocar 10 segundos aqui no relógio, ó. Vocês tiveram a impressão que durou mais de 10 segundos? Vocês acompanharam cada instante. E quando vocês estão para ver uma pessoa esperada há muito tempo? 1 hora viram 10. E quando você está com a pessoa, 1 hora acaba virando 5 minutos, não é isso? Então me falem, o que é o tempo? Estão percebendo? É disso que o Agostinho está dizendo. É isso que ele está colocando. Sim ou não? Sim ou não, gente? Pois então. Deus é o existirmos. Onde? Quando? Durante quanto tempo? Eu falei para vocês que a gente tem o instante, não tem? Mas o instante que a gente tem, logo já não tem. Não é isso? Todo mundo já viu aquela imagem tétrica da ampulheta. Aliás, qual que é a imagem da morte? O que a morte carrega na mão direita? O que ela carrega na mão direita? É na direita. Agora eu fiquei em dúvida se era na direita a foice ou na esquerda a ampulheta. Bom, não sei se agora. Procurem aí na internet a imagem da morte. Vejam aí, está na esquerda a foice e a direita a ampulheta, não é isso? Contrário, esquerda, direita, a morte é destra, então, né? E vem matar. Deveria ser canhota na tradição, né? Vamos pegar. Porque, inclusive, por que o diabo chama canhoto? Vocês sabem disso? Porque o canhoto é raro e era tido pela igreja como sinal do demônio, assim como as debilidades mentais. Vocês veem que o nazismo eles têm um pressuposto muito importante ali,
na Santa Madre, não é isso? Eu estou falando sério, gente. Qualquer traço distintivo à época era explicado como uma coisa do demônio. Se amarrava a mão esquerda para o camarada poder aprender com a direita. Aliás, isso era feito no Brasil e não é há muito tempo, não, viu? Mentira ou verdade? Então tá aí. E isso é feito como herança medieval, herança do catolicismo. Ou canhoto. Canhoto é apelido do diabo. Entenderam? Ah, por que eu estava falando do canhoto, hein? E da foice. Isso. Então, a morte segura a ampulheta com a mão esquerda. Com a esquerda. E está com a foice na mão direita. O que é a ampulheta? O que são os grãos de areia? Ah, vocês vão falar areia. Não, é o nosso corpo. Pergunta. Pergunta, ó, já usei isso aqui em texto meu. Pergunta, o que é o tempo? Resposta. Meu corpo. Pergunta, o que é o corpo? Resposta, meu tempo. Sim ou não? Sim ou não? Sabe como é que o jovem lida com o corpo? Como o pênis para subir, a vagina para se lubrificar, o corpo para se tornar mais esbelto, para crescer, para diminuir e assim por diante. Conhece muito mais o corpo externo. Alguém sabe o que é artéria mesentérica? Até começar a sofrer dela? Alguém sabe o que é gota, o que é menisco, o que é nervo ciático? Ninguém sabe. Essa colocação do César é sintomática. Nosso amigo de cabelos encanecidos, um cabelo... também, graças a Deus. E tenho porque tomando um remedinho, santo remédio, faz 14 anos. Exatamente, senão já estava aqui igual meu pai. O César acabou nessa colocação, está mostrando, determinada idade, você conhece o corpo interno. O que é o corpo interno? A passagem do tempo. Ué, mas pera lá. Como é que é a passagem do tempo se a minha vesícula me acompanha há 36 anos para 37? Estão entendendo? Estão entendendo aí? Tudo... Oi, fala. Oi? Não, fala, pode falar. Saúde, perfeito. Como é seu nome mesmo? Como é que é o seu nome? Cidinha. De quem é essa frase? É da China? Não. França? Como é que se soletra o nome dele? Aham. Peraí. Canguien. Canguien. Perfeita essa frase. Saúde é perfeita. Exatamente isso que eu estava explicando. Parabéns. Uma salva de palmas para a Cidinha, porque essa frase aí é perfeita. Saúde é o silêncio dos órgãos. Logo, doença são os órgãos se tornando resmungões. Tio Patinhas. Perfeita isso. Saúde é o silêncio dos órgãos. Juventude. Juventude é o êxtase dos órgãos, não é isso? É o entumecimento dos órgãos, é a alegria dos órgãos, é a lubrificação dos órgãos, é tudo aí. E saúde é o silêncio perfeito. Tudo que a gente vive está imantado de tempo. Olha, tem um aforismo lindo do Schopenhauer. Lindo, tão lindo quanto pessimista, que é o seguinte. Vou pegar a ideia, porque eu não me lembro exatamente da citação, mas a ideia é perfeita. Schopenhauer fala assim, no livro Aforismos para a Sabedoria na Vida. Arthur Schopenhauer, um dos maiores resmungões da história da humanidade. Ele vai falar o seguinte. Quando a gente sente saudade daquele local da infância, por exemplo, quando eu vou lá para o meu clube lá em São Bernardo, que eu frequentei dos 11 anos até os 18 anos, 19 anos, a gente sente saudade daquele tempo, mas o Schopenhauer vai dizer, não. É um truque do espaço se escondendo como tempo. Vamos entender o que ele diz. A gente sente saudade daquele tempo, e aí a gente sente saudade do espaço, não é isso? Então
Então, no exemplo que eu dei, e aí cada um de vocês tem algum lugar, entendeu? Um cara tem lugar, o César, por exemplo, foi coroinha, tem lugar lá de conversar com o padre, conversava muito com o padre na sacristia, ia lá, falava com o padre, não é isso? Ó, o César está dizendo aí, ó, conversar com o padre, comia chocolate do padre. Vocês lembram do chocolate do padre, não? Não lembra do chocolate do padre? Tem até hoje? Eu nunca mais vi o chocolate do padre, hein? Tem, Eliana? É mesmo? Eu pegava aquele pó e mandava bala. Chocolate do padre. Então, vejam. Fulano lembra de A, B, C, D, E, qualquer lugar. O que o Schopenhauer diz? A gente sente saudade daquele tempo. Sim ou não? Mas, na verdade, é um truque do espaço, como eu disse a vocês, se revestindo de tempo. Por quê? Quando a gente volta para o lugar, aquele lugar não diz mais nada para nós, a não ser que esteja imantado daquele tempo. E aí a gente sente uma dor, sim ou não? Porque ele passou inexoravelmente. A gente chora pelo tempo e às vezes fica com raiva do espaço. Sim ou não? Isso é Arthur Schopenhauer. A vida, vamos ver se eu lembro da ideia novamente. A vida, quando na infância, parece um palco de marionetes, vista de longe. E na velhice, volta a parecer um palco de marionetes, vista de perto. Entenderam isso? Isso é de uma genialidade. Isso é de uma dureza. Terríveis. Estão entendendo ou não? Outra do Shakespeare. Já que eu vi o Rei Lear, a adaptação do Rei Lear, de uma parte do Rei Lear, recentemente. A mesma ideia do Schopenhauer. Falando lá do... Ai, meu Deus, como é que era o nome da personagem? O Conde de Kent. Quando ele vai se disfarçar para encontrar o Rei Lear, que havia sido banido pelas filhas para as quais ele tinha dado a herança. Já leram o Rei Lear, gente? Por favor, leiam Shakespeare, todo Shakespeare, tudo que houver dele. Por favor. Por favor. Olha, Shakespeare é o existirmos. Pode tocar o nome de Deus por Shakespeare, por favor. Não é à toa. Vocês podem esquecer tudo que os americanos dizem, exceto o que eles dizem sobre Shakespeare. Porque eles estão papagaiando os ingleses, na verdade, né? Que nem americano ele era. Ele era inglês. Lá no determinado o Conde de Kent, fantasiado de mulher, vai dizer assim, numa das suas frases. Não tão velha, está fantasiado de mulher, não tão jovem, que só ressoe o canto, e não tão velha que só me reste o pranto. Vou repetir. Não tão jovem que só ressoe o canto, e não tão velha que só me reste o pranto. É uma facada ou não é? Quando jovem, eu canto, tenho ilusões, alegrias, perspectivas, esperanças, expectativas e tudo mais. Sim ou não? Quando velha, ou não tão velha no caso, mas se fosse velha, só me restaria o pranto. A perda de tudo isso. Não é exatamente o que o Schopenhauer disse no aforismo das marionetes? Sim ou não? É ou não é, gente? Perceberam? Porra, Flávio, mas você está dizendo que os caras estão escandindo a mesma coisa? É, mas que mesma coisa, hein, gente? Que mesma coisa girada por uma beleza, uma suma beleza. Sim ou não? Formidável. Vejam, imantado de tempo, tudo está. É ou não é? E aí a gente lida com isso. Tem determinadas circunstâncias em que a gente tem a nítida, eu não vou dizer impressão, porque impressão é pouco. A gente tem a nítida vivência de que nós não estamos no aqui e agora. Por exemplo, quando nós imaginamos, ou nos lembramos, sim ou não? Ou quando sonhamos. Quem sonha aí com entes que faleceram, por exemplo? Tem a nítida impressão de estar conversando com eles naquele momento, sim ou não? Sim ou não? Quem já teve sonho assim tem a nítida impressão. E acorda. E pode até chorar. Eu conheço pessoas que choram. Mas não estava ali. Já ouviram isso? Já viveram isso? E vão saber. Então, essas dimensões são dimensões aí que nos teletransportam. Se vocês já usaram, ninguém precisa dizer isso, né? Mas se já usaram algum tipo de substância ilegal, principalmente como é que é? Tem uma moça que estava me explicando que tem dois tipos de substância. Agora eu já esqueci, me ajudem aí se alguém souber. Uma que mexe, tem um tipo de. Mexe com o sistema nervoso central e outras que não mexem.
Parece que o êxtase, por exemplo, mexe. Aí é perigoso. Agora não vou entender, gente. Precisaria do auxílio dos universitários aí para poder me lembrar disso aí. Mas o fato é, se eu, por exemplo, quinta-feira que vem eu estou na Rússia. Eu já morei na Rússia. Se eu pensar na Rússia agora, o meu pensamento me transporta para lá em memória e em projeção do que quinta-feira que vem eu estou em Moscou. Porém, essas substâncias, e por exemplo, uma que nem é droga, mas o ayahuasca, não sei se alguém aqui já tomou o ayahuasca, sensacional, você de corpo e alma está no lugar. Você está pensando no lugar, mas você sente a noção de tempo de fazer isso aqui e está no outro continente. É impressionante, uma coisa assim impressionante. Que dimensão de tempo é essa? Vocês estão entendendo? São dimensões de tempo múltiplas. A gente falou de algumas aqui. Eu já perdi até a conta de quantas nós falamos. Olha a riqueza do que é o tempo. Agora vocês imaginem Einstein com a relatividade. A gente pensa, por exemplo, na questão da massa. Quem se lembrar de física ótica vai saber que uma das leis de Newton é que a luz se propaga retilinamente. Sim ou não? Lembra daqueles exercícios de espelho plano, convexo? Vocês se lembram ou não? Né? A imagem vai antes do espelho, o foco, lembra? 1/F, lembra da formulazinha do foco, não? Vocês se lembram da formulazinha? Tá aí, ó. O que um Einstein, com as equações mirabolantes, mostrou? Que uma massa gigantesca curva a luz. Curva a luz. Aliás, faz a curvatura do espaço. Faz uma bolota no espaço. Gente, que negócio. Ainda falam que o sol, o cara cheirado, o êxtase vai. Olha que negócio maluco. O cara achata a fundo o espaço, faz uma curva. Já pensaram no espaço fazendo? Ó, está aqui um físico aqui, ó. O espaço, estou fazendo. César, se eu falar alguma coisa imprópria fisicamente, você me corrija, por favor. Tem uma curvatura, não é bonito isso, gente? E o cara provar matematicamente isso aí. Sensacional. Vocês estão entendendo? Que tempo é esse? Qual é o tempo da curvatura do espaço? E o buraco negro? Já imaginaram, já pensaram nessas aspirações, não? Sim ou não? Pô, gente, estão queimando pouco, hein? Estou vendo aí que vocês não estão passando a madrugada, dando uma brisada aí. Estou vendo que vocês não estão brisando muito. Mas vejam, são algumas dimensões. Esses estirmos, por que eu estou falando, girando tanto aqui com vocês? Porque esse existirmos é um existirmos, ó, não é o existir, é o existir, ó, aí dá para fazer aqui essa existirmos. Vamos lá, vamos brincar aqui. Esse aqui é o radical, certo? Esse aqui é o radical? Ó a pergunta capciosa. Sim ou não? Não. Qual que é o radical? Não, radical. O que é x? Ah, estir. Parece o que isso aqui, ó? O que parece? O verbo? Não o ser, né? O? Que significa o prefixo ex? Para fora, fora, externo. O que é o mos? Desinência, primeira pessoa, né? Primeira pessoa do... Exato. Estar para fora. Estão entendendo? Geralmente a gente pensa em existência, questão existencial, como algo que está, mas, olha que interessante, a etimologia da palavra, a raiz mesmo, a formação da palavra me leva ao estar para fora, estar no mundo. E ele não falou existir, ele falou o existirmos. Então ele está incluindo o estar meu e do César, do Carlos, da Eliana e da Laura. Estão entendendo? O estarmos para fora, o existirmos. Existirmos para fora. Ou seja, pressupõe o mundo. Pressupõe a minha subjetividade em entrelaçamento com a criação, com a objetividade do mundo. Sim ou não? Pressupõe uma relação. Então, o que parece uma coisa só, é, na verdade, o múltiplo do mundo. Não é isso?
Perceberam? Está provado que tinha muita coisa nessa frase? Não. Tem mais. Agora deixa eu só olhar para... Quase uma hora aqui falando dele. Ó. Exatamente. Ó. Querem contar mais 10 segundos aqui comigo? Vamos contar 1 minuto. Vocês vão ficar aí. Entendeu? Gente, ó, teve uma vez, vou contar uma história. Tem um amigo meu, você conhece um amigo meu? Tem um amigo meu uma vez, estava no cursinho, no etapa ali da Paraíso. Sabe ali o etapa? Conhece o etapa? Não. Excesso de tesão acumulado por abstinência? Era o que o pessoal do cursinho falava. Excesso de tesão acumulado por abstinência. Etapa. Tá? Por isso que é mais de você em você mesmo, né? Meu Deus do céu. Então tá o etapa lá. Esse meu amigo tava com uma fome desgraçada. Era quase, sei lá, que hora que ia acabar, 12:30, acabava a aula. E esse meu amigo tava pensando na hora do almoço. Então, no tempo, não é isso? Porra, vou comer aquela macarronada da minha mãe. Já pedi até para ela deixar aí. E minha mãe fazia o favor, a minha mãe, né? O amigo, né? A mãe do amigo. Fazia o favor de fazer suco de maracujá. E você tem que estudar depois do almoço? Como é que você estuda? Nossa, chegar assim e ficar caindo em cima. Já é uma delícia estudar para vestibular, né? E ainda você fica caindo em cima da apostila. Então está um tempo de vinculação com uma coisa que nega o local onde se está. Tá claro? Sim ou não? Porque você não quer estar lá, você quer estar em São Bernardo, na verdade. Nossa, ainda tem 1h30 pegar o trólebus para comer a comida da mãe. Sim ou não? Tá claro isso? Só que aí, subitamente, aparece a ex-namorada de quem ainda se gosta, na saída do cursinho. Sabe o que aconteceu com o almoço? Quem imagina? E se gosta mesmo da namorada. O que aconteceu com o almoço? Com a fome? Desapareceu. E só foi sanado, ou só se lembrou da fome 8 horas depois. Boa noite, boa noite. Então, há as noções diferentes de tempo. Perceberam? Estamos falando do tempo. Ó, agora me olhou com raiva. Aí, se fosse aula de inglês, a pessoa olhava assim, toda aula de inglês o pessoal chegava, the traffic was awful. The traffic was awful. Toda vez falavam isso. Olha lá. Então, lembramos. O tempo virou espaço radical. Aquele lugar onde não se queria estar, virou o local onde mais se queria estar. E o tempo que tinha que passar rapidamente, passar na fome, virou um tempo a se alargar radicalmente para a coisa durar o máximo possível. Sim ou não? Tá aí, gente. Mais ou menos sobre isso, tem Não. um livro que eu lembrei agora, Fala. do Gaston Bachelard, que é Claro. da duração. Claro. Perfeito. Perfeito. Ó, o Bachelard, um grande pensador francês, maravilhoso. Ele chamava de durée, a duração. Ó, a gente está falando da duração diferencial. Não é mágico um negócio desse? Você tem lembrança carregada de intensidade que você atribui ao fato. Claro. Você pode esquecer de anos da sua vida e pode lembrar com muita intensidade de minutos. Isso, pegando esse gancho com o nosso querido César do Gaston Bachelard, eu tenho que levar vocês a um excurso do Thomas Mann na Montanha Mágica. Ele para a narrativa e faz um ensaio sobre a natureza do tempo, que é das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Pegar essa frase, o gancho dessa frase que o César acabou de falar. Tem anos e anos da vida dos quais nós nos esquecemos. Esses anos, quando olhados da cordilheira do tempo, que se chama morte, não é isso? A cordilheira do tempo que se chama morte. Tá? É uma imagem que me ocorreu agora. Quando olhados da cordilheira do tempo que se chama morte, esses anos, que enquanto nós o vivíamos, eram horrorosos, tediosos, insuportáveis, impassáveis, se tornam um ponto circunscrito. Pouco nos ensinam, pouco nos dizem, pouco nos revelam. Agora, comparados, por exemplo, com 5 anos de uma depressão, sei lá, um momento de suma intensidade, sumo amor, crise profunda, parece uma vida inteira no sentido daquilo que se nos revela. Então, Thomas Mann, quando vai investigar a natureza do tempo, ele fala sobre essa noção de duração, e me vem a imagem da sanfona, que se comprime e se alarga
ao sabor daquilo que é o espaço dentro do tempo, no sentido da densidade da vivência. O César falou, da atribuição de intensidade e sentido. Olha, aquilo que eventualmente, num dado momento, parece desprovido de sentido, como anos anódinos, meses anódinos, lá na frente, eventualmente, pode virar um momento mais importante da vida. A gente tem uma oscilação da noção de cordilheira de tempo e importância de momentos da vida. Sim ou não? Isso varia muito conforme a gente observa o que viveu, o que deixou de viver, o como foi e como não foi. Sim ou não? Perceberam? Olhem isso. Leiam A Montanha Mágica, cujo tema é a morte, de cabo a rabo, ou seja, a suspensão do tempo. Não é isso? Mas é curioso, o Epicuro já dizia, a morte não existe. Como que não existe? Bom, porque se eu morri, ela não existe para mim. E se eu penso sobre ela vivo, ela de fato não existe para mim. Então ela não existe. Aí mais uma vez eu penso que o Epicuro está no gabinete. Pergunta se a morte não existe para a mãe do filho que morreu. Então tem esses jogos de palavra que parecem ali... já viram o nó górdio? Sabe a história do nó górdio? Tem jogos de palavra que acham que acabaram com o nó górdio. Sabe o que eles fizeram? Eles cortaram a corda em outro lugar. O nó, você tirou o pedaço da corda, mas o nó permanece. Não é isso? E esse nó górdio é o existirmos. É a culminância do existirmos. Sim ou não? Perceberam, gente? Deus é o existirmos. Então eu posso dizer, bom, ele é o existirmos. Estamos aqui presentes. Isso pode ser, você ouve às vezes aquela pessoa ingênua lá, como é que eu estaria aqui sem Deus? E tal. Bom, entenderam? E lembre-se de que há aqui um artigo definido antes do verbo. E é isso que substantiva o verbo. O existirmos. Lembrem-se disso? Vocês lembram disso? É a derivação. Você lembra dessa função sintática? Mudança de função sintática por derivação. Pelo artigo que é anteposto ao verbo. Tudo bem? Deus é o existirmos. Vocês concordam que se não tivesse o restante da frase, a gente nem começou ainda a falar sobre o restante da frase? Já era bastante? Sim ou não? Deus é o existirmos. Tudo bem? O problema é que, se Deus fosse apenas o existirmos, aqui junto com o Bernardo Soares, logo não vai ter Deus. Sim ou não? Mas se permanece... Aí um defensor de Deus poderia falar, sim, para você não, mas para a espécie sim. Entenderam? Olha como é capciosa a construção. Deus é a minha existência. Bom, logo não vai ter Deus. Agora, Deus é o existirmos? Bom, se eu morro, permanece meu filho, caso eu o tenha. Sim ou não? Perceberam? Espertinho esse menino, hein? Entenderam? É um prolongamento. Como se fosse possível enganar o tempo que vai me ceifar, com a permanência daquilo que é meu no outro. Bom, a genética está aí, não é isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas vocês estão percebendo? Então, pode ser uma eternidade da finitude. Desde que haja a perpetuação da espécie. Vocês entenderam? Sim ou não? Tá claro? Cansados da primeira parte? Querendo mandar a primeira parte para a casa do chapéu? Querendo mandar para o lugar onde o vento faz a curva? Vocês querem ver o vento fazendo a curva? Peguem uma massa extraordinária einsteinianamente e ela vai fazer a curvatura do espaço. Quando eu vi isso aí no Museu de Ciência, lá em Chicago, eu falei, que é isso? Um planeta se movimentando, ou o fim de um planeta, ou o apagamento de energia... Quando movimenta abruptamente uma quantidade de massa liberando energia, você vê a curvatura, os caras calcularam a curvatura do espaço. César, que é isso, velho? Sensacional. Imagina, aqui, ó, você está imaginando o espaço, imagina uma coisa etérea, negra, completamente, parece plana, de repente você vê a curvatura daquele momento. Isso foi calculado matematicamente, sensacional. Então tá aí, eu existirmos.
E isto não ser tudo. Nossa Senhora. E agora? Parecia que a gente estava resignado diante da existência. Ó, estava ou não estava? Não, Deus ou existirmos. Sim ou não? E isto não ser tudo. Gente, essa frase defende Deus e é ateia ao mesmo tempo. É impressionante. É impressionante. É aí que a gente chega, né? É aí que a gente chega a perceber como o camarada decantou uma tradição. Já falei isso para vocês aqui. Como o cara decantou toda uma tradição filosófica para fazer essa construção dificílima. Tem aí 8 palavras, vocês nem lembro se eu contei 8 ou 9, e o cara está decantando toda uma tradição aí filosófica. Vamos ver? Então vamos ver. Primeiro, eu vou assumir o papel aqui do ateu, tá? Primeiro eu sou ateu. Deus ou existirmos? Bom, a vida é Deus. Mas logo não vai ser. Está claro para todo mundo, né? Todo mundo aqui, ninguém vai ficar para semente e vai para o vinagre um dia. Não é isso? Já pensaram nessa expressão, ir para o vinagre? O que quer dizer vinagre? A palavra vinagre. Alguém sabe, não? O que quer dizer? Em francês, o que significa isso aqui? Alguém pronunciou, por favor. Nossa, eu lembro da professora da Aliança Francesa. S'il vous plaît, il faut parler vin. Porque vin, esse é o vin. Il faut qu'on parle, é preciso falar Francês é uma beleza, né? Então, vin. E esse agre? Isso. Vinho podre. Vinho podre. Olha o tempo para mim. Quando eu penso em vinagre, e por isso eu não consigo pôr na salada, jamais eu penso na minha avó, tadinha, com as pernas cheias de varizes, passando vinagre e o cheiro empesteando a casa. Empesteando. Não tem... Eu sinto o cheiro de vinagre, eu lembro da minha avó. Toda hora eu lembro da minha avó. Já sentiram o cheiro de vinagre empesteando? A polícia militar não gosta de vinagre, por exemplo, não é isso? Não é isso? Porque é aquele negócio lá que evita a ardência do gás lacrimogêneo, não é isso, gente? É uma coisa impressionante, né? Vinagre. Então, vinagre. Tá? E por que eu estava falando do vinagre? Pela questão da depreciação do vinho, não é isso? Mas antes era o quê? Ir para o vinagre. Então, ir para o vinagre é apodrecer. É fazer a conversão, não da água em vinho, como Jesus Cristo fez ali nos evangelhos, não é isso? O pessoal fala que o Cristo é sisudo, não fala? Não fala? Não fala? Pô, o cara está numa festa, transforma água em vinho, estão criticando ainda o camarada? Não está ótimo? Sim ou não? Pô, vai lá em casa, transforma a água em vinho do Porto, em vinho italiano, não é isso? Vinho da África do Sul. Aí, ó, e tá aí, ó. Estão entendendo? Tava festa lá, não tinha mais, tava acabando. A mãe chega para ele, o Yeshua Hamashia, esse é o nome aramaico de Cristo. Tá acabando o vinho. E agora? Estamos com os convidados aí, ó. Entramos bonito. Ele fala, exatamente, chá comigo. Vai lá, ó. Pega o dedinho de ET, pega o dedinho do ET assim, ó, com aquela... Aí ele vai lá, começa a enrubescer a água. Porque não só de pão vive o homem, mas de toda a embriaguez do Senhor, não é isso? Então faz o vinho. Apodrecer. Ir para o vinagre. Então, se o existir é a vida, e nós vamos para o vinagre, e a gente está falando da deificação, do processo de deificação da vida, não é isso? Deificação, todo mundo sabe o que é deificar, né? Divinizar. Isso não pode ser tudo. Porque se eu tenho um niilismo afirmativo da vida, como do Nietzsche, por exemplo, não é isso? Noção de vincular com a vida tal como ela se apresenta, porque qualquer coisa que suplante esta vida é nihilista, no sentido de
negar essa vida em função de algo que não existe, por exemplo, o cristianismo, para o Nietzsche, é preciso afirmá-la tal como ela se apresenta e ter a virilidade, o vir, a força, o ímpeto de propor uma regra para si mesmo e obedecê-la. Vocês já pensaram na força de uma colocação dessa? Todo mundo aqui tem planos para hoje, para amanhã. Quantos de nós conseguimos obedecer aos planos? Já pensaram nisso? Sim ou não? Ai, a maestria na procrastinação. É ou não é? Porra, amanhã eu tenho que escrever aquele artigo. Nossa, aí aparece amigo. Aí a culpa é do amigo que ligou, né? Não, a culpa não é do amigo que ligou. É de quem não consegue fazer aquilo a que se propôs. Sim ou não? Então o cara está falando, não basta o existirmos, porque o existirmos é o não existirmos. Ser e não ser. Não é eis a questão. Ser ou não ser. Qual que é a resposta para ser ou não ser? To be or not to be. Ser e não ser. Eis a resposta. Perceberam? Sim ou não? O que... Passando aí, gente. Então, Eliana, não pode ser tudo. E isto não ser tudo. Mas como é que não pode ser tudo se a gente se só o que nos resta é a vida tal como ela está para o ateu? Estão entendendo? Tem aí um laivo de algo que quer permanecer. Não tem? O Freud, por exemplo, diria que isso é o narcisismo da busca do ego que não quer se esfacelar, se prolongando pela eternidade. Freud tenderia a chamar isso de narcisismo. Um dos narcisismos da eternidade. Percebam, mais uma vez, esse existirmos e não conter tudo, implica, pessoal, uma coisa que eu já falei aqui para vocês. Tem lá, no começo do Inominável, do romance do Beckett, Samuel Beckett, grande escritor irlandês. Ele fala assim, começa o texto assim, parece livro de autoajuda, mas está longe de ser livro de autoajuda. A morte não tem data marcada para acontecer. Oh, mas que frasezinha batida, né? Será? Vamos avaliar. Em A Morte de Ivan Ilitch, do grande Lev Tolstói, A Morte de Ivan Ilitch. Quem já leu esse texto? Quem já leu? Levante a mão, por favor. Pessoal, por favor, leiam esse texto. Mais um da estatura de Shakespeare. Por quê? Porque lá na morte do Ivan Ilitch, o Ivan Ilitch, quem que é o Ivan Ilitch? Ivan Ilitch é um funcionário da alta nobreza, um cara nobre do funcionalismo russo lá, na época do século XIX, do canalha do czar, que tem lá seu cargo, ganha seu salário, tem a sua mulher, seus filhos, vive farisaicamente. Todo mundo sabe o que é o farisaísmo, não? Vive em função do prestígio. Tem o ethos de um Amaury Júnior. Não é isso? Vocês lembram de Ataíde Patrese? Quem se lembra de Ataíde Patrese Visita? Quem se lembra do programa? Vocês não vão acreditar. Vocês não lembram do Ataíde Patrese Visita? Vocês lembram ou não? É aquele cara que ia lá visitar as mansões, Lembra, pessoal? Passava ali na madrugada, igual o programa do Goulart de Andrade, Comando da Madrugada. Isso é coisa para quem tem mais de 30 anos. Então, vocês aqui que são novinhos não vão se lembrar. Ah, a Fabiana lembra, eu também lembro. Minha mãe não me deixava, meu pai não me deixava ver o Goulart de Andrade. Eu gostava de ver o Goulart de Andrade, que ele mostrava as reportagens para adulto. Então, às vezes, vocês sabem que tinha ali no meio. Mas eu não podia ver quando era criança. O programa do Ataíde Patrese passava, ele ia visitar as mansões, ele falava assim, sempre terminava uma cena falando assim, isso é simplesmente um luxo. Falava assim, um luxo. E aí uma vez o Ataíde Patrese foi dar uma entrevista para o Emílio Surita, lá do Pânico, do negócio do programa Pânico. E ele estava morrendo. E falando que pobre não prestava, era um canalha nesse sentido. Falando que pobre não prestava, falando que pobre era feio, era fedido. Todos os preconceitos que a gente sabe que a elite brasileira não tem, não é verdade? A gente sabe que não tem. Aí o Emílio Surita falou, ó, tá vendo? Você está apodrecendo, você está doente. Você não acha agora que o seu preconceito é horroroso, que você está discriminando as pessoas? Você vai para o mesmo lugar dessas mesmas pessoas.
de que você está falando. Aí ele falou, eu iria muito mais rápido se eu não tivesse 50 mil reais por mês para pagar meu tratamento. Isso é simplesmente um luxo, ele falou. Um luxo. Falou assim, ó. E usava um microfone de ouro para falar. O Ataíde Patrese. Vocês lembram disso? Era o programa de Ataíde Patrese. Né? O nome já é aquele nome do Astolfo, não é isso? Conhece o Astolfo, não? Aquele cara de gola cacharel? É aquela figura que você já imagina, né? Como é que é? Então, já até nem sei porque eu estou falando do Ataíde Patrese. Por que eu estou falando do Ataíde Patrese? Me ajudem aí, gente. Como é que é? Do Ivan Illich. Então, Ivan Illich, isso. Ivan Illich. Ivan Illich era uma espécie de Ataíde Patrese russo. Isso é simplesmente um luxo. E aí, o que acontece com o Ivan Illich? Descobre num diagnóstico ali que vai para o vinagre. Vamos supor que o Ivan Illich não quis tomar, né, seu comprimento ali do dedinho depois dos 40 anos. Chegou a hora lá de se ver com a próstata, não é isso? E ele fica doente. E vai morrer. E sabe que vai morrer. E aí ele deixa de ser um Ataíde Patrese. Aliás, o próprio Ataíde Patrese deveria ter deixado de ser um Ataíde Patrese nessa situação. Porque o Ivan Illich conhece aquele aforismo, né? Aquele aforismo não, me desculpem, aquele silogismo. Premissa maior. Conhecem? Lembram-se da estrutura do silogismo, gente? Né? Ali com nossos gregos, com nosso Aristóteles. Premissa maior. Todos os homens são mortais. Premissa menor. Ivan Illich é homem. Conclusão. Sabe o que o Ivan Illich diz dessa conclusão? Enquanto eu não coincido com a conclusão do meu silogismo, eu o aceito. Quando o silogismo se torna a carne da minha vida que está para ser ceifada, eu não consigo mais aceitá-lo. Em face da vida eu me vivifiquei. Eu senti a vida diante da morte. Eu senti a vida que quando ela estava se esvaindo. E aí eu comecei a ponderar sobre tudo aquilo que eu fiz ou não fiz ao longo da minha vida. Vocês querem uma coisa mais dura do que essa, gente? Por que eu me casei com a mulher com quem eu me casei? Foi por amor? Ou foi por compra? Ou foi por venda? Ou foi por prestígio? Foi aos olhos dos outros? Eu olhava para os meus próprios olhos? E meus filhos? Eu fui bom pai? Como eu os criei? Que valores eles têm? Eles se fazem perguntas que eu nunca fiz? Se eles não fazem por minha culpa? E o meu emprego de merda? Por que eu vivi nesse emprego? O que eu estava buscando? O que eu edifiquei? O que eu estou deixando para trás? Rapapé? Puxação de saco? Farisaísmo? Que dureza, hein, gente? Essa é a conclusão a que o Ivan Illich chega. Eu descobri o que era a vida diante da morte. O Mark Twain tem um aforismo irônico, engraçado, mas que pode virar densamente trágico se for posto na boca do Ivan Illich. Por exemplo, o tempo é o melhor professor. Infelizmente, ele mata todos os alunos. Time is the best teacher. Unfortunately, it kills all its students. Perceberam? O Ivan Illich descobriu isso. Ele começou a se enraivecer com a sua própria vida, só em face da morte. Aí não dá mais tempo. E aí o desespero é tremendo. E aí ele fala ele fala esse aforismo. Deus, eu existirmos. E isso não ser tudo, porque eu não quero ir embora. Eu quero permanecer. Eu quero que as coisas continuem. Eu quero ter vida após a morte. Eu quero que, se eu fiz merda agora, eu possa ser perdoado por quem eu ofendi. Eu quero reencontrar as pessoas que eu não pude amar ou que eu amei pouco. Estão entendendo? Isso é muito foda, gente. Numa sociedade, principalmente como a nossa, que nos impulsiona ao hedonismo, ao utilitarismo e ao instante,
Esse raciocínio é muito estranho, certo? É alheio ao cotidiano. A vida, ela parece leve como uma pluma, justamente porque ela está esvaziada de si mesma, não é isso? Esse tipo de raciocínio, esse tipo de vivência, não é nem raciocínio. Raciocínio era o silogismo, não era? Que para ele só fazia sentido quando ele não era silogisticamente coincidente com ele próprio. Quando foi coincidente para ele próprio, a vida fez a curvatura relativista do Einstein. A vida ganhou uma densidade, uma vazão que não tinha antes. Justamente quando ela está se tornando não vida. Olha que paradoxo absoluto. Sim ou não? Perceberam? Então Deus é o existirmos, e isso não ser tudo. E aí eu ouvi falar do Beckett. A morte não tem data marcada para acontecer. Isso é uma coisa que todos e cada um de nós, quer nós queiramos, quer não, quer nós tenhamos consciência disso ou não, negamos. Ninguém aqui, ninguém nessa sala, nem o professor, nem os alunos e alunas, ninguém acha que vai morrer às 9 horas. Ninguém. Eu tenho certeza que ninguém aqui imagina que vai morrer às 9. Eu tenho certeza que vocês imaginam, eu vou jantar, eu vou encontrar meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, eu vou dormir, eu vou para um motel, eu vou para onde quer que seja, menos que vocês vão morrer. Mas o fato é que isso é tão postiço e abstrato quanto não acreditar no aforismo, no silogismo, em que o Ivan Illich não queria acreditar para si. Sim ou não? Que não tem absolutamente nada. Você pode acreditar que tem. Mas se você pega a dimensão do caos, do niilismo absoluto, de que nada transcendente existe, não existe absolutamente nada que possa garantir que às 9 horas a gente não vai morrer. O que significa que a morte não tem data marcada para acontecer, é uma coisa que a gente ficcionaliza, que não vai acontecer. Porque é como se ela sempre tivesse. Quando? Amanhã, depois de amanhã, sempre afastando. Nunca hoje, nunca agora. Sim ou não? Costumava perguntar para minha mãe e para minha avó, está bem hoje? Porque a sensação assim, se estiver bem hoje, amanhã também vai estar, e amanhã virá hoje. Então sempre vai postergando o estar mal. Entenderam? Essa é a dimensão. Só que isso é falso. Isso é postiço. Isso não tem existência por si só. De fato, a morte não tem data marcada para acontecer, mas nós queremos que a data, que a não marcação seja para depois, sempre. E o fato dela não ter data marcada para acontecer pode fazer com que eventualmente na saúde nós pensamos no amanhã e no postergar. Mas o fato é que ela não tendo data marcada para acontecer, pode acontecer no ápice da vida. Sim ou não? Claramente. A sensação de você estar num ponto cego, completamente cego do universo para você, se for vivida intelectualmente, tanto faz, não é? Então não vai nos alcançar. Agora, se isso tiver o vislumbre de ser vivido corporeamente, é a coisa mais brutal que pode haver. Sim ou não? Você imaginar, então, vou vir aqui, deve ser, exatamente. Projetando. Porque vou deduzir que a pessoa nunca passou por uma situação dessa. Quem já teve uma arma apontada contra a cabeça, por exemplo? Eu já tive. Já fui assaltado, já fui sequestrado. Sequestrado. Não sequestrado, me levaram junto com o carro, me deixaram no meio de uma favela, eu fiquei pelado lá, para sair fora. Lá em Santo André. Eita vida. Primeira vez que eu peguei o carro na minha vida, foi o batismo, um belo batismo. Meu pai já não emprestava o carro nunca. Quando emprestou, foi isso aí. Então puseram uma arma na minha cabeça. Eu nunca passei por uma situação... Bom, essa foi uma situação. Puseram uma arma na minha cabeça. Nesse momento eu falei, eu vou morrer. E o que eu pensava, meu Deus, eu tenho... Quantos anos eu tinha? 19 anos. Para que eu... Aí eu juro, eu pensava assim, que eu fiquei estudando para aquela merda de vestibular. Por que eu não fiz ainda mais balada do que eu já tinha feito? Por que eu não traí ainda mais, vamos dizer assim? Isso me ficava me passando. Eu juro para vocês. E minha mãe,
e minha irmã, e minhas coisas, e meus planos, além de ficar suplicando pela vida. Teve uma outra vez, acho, em que eu estava doente. Eu não sei se vocês já sentiram isso, já sentiram uma dor tão grande, dor de barriga, cólica, sei lá. Mulher tem cólica, é terrível. E tinha uma moça na 8ª série, a Renata, que ela tinha uma cólica, tadinha, eu me lembro disso, 96, gente. Ela tinha uma cólica tão forte que ela ia para o fundo da sala e dobrava as pernas assim, abraçava as pernas e ficava com a cabeça baixa. E ela falou uma vez isso pra gente: nessas horas eu peço a Deus para morrer. Ou seja, ela tem uma dor tão grande que o Deus é a morte. Isso é muito recorrente, inclusive, acho que eu já disse para vocês, no relato dos sobreviventes dos campos de concentração. Falava, Deus? Não, o único Deus que eu conheço em Auschwitz é a morte, para me redimir. Olha que coisa, gente. Uma moça jovenzinha, 14, 15 anos, com uma cólica brutal, e sentindo uma dor dessa. Nessa hora você toca a borda da vida. Olha essa expressão, gente, a borda da vida. A borda da vida. O prenúncio do precipício. Perceberam? Nesse caso, quando a gente toca para isso, a morte não tem data marcada para acontecer, deixa de ser a frase do Paulo Coelho e volta a ser do Beckett. Entendeu? Olha a densidade que ela tem. Muito grande. Porque se você se pensar no caos do mundo, é difícil. A pessoa não acredita em nada, por exemplo. Isso é uma coisa recorrente. Aí você vê a pessoa numa situação dessa, ela pede a quem? Ajuda. A quem que ela pede ajuda? A Deus. Sim ou não? Isso é recorrente. A gente sabe que isso é recorrente. Por quê? Porque uma coisa é conceber o caos absoluto, o vazio absoluto, a indiferença absoluta do cosmos para a gente mesmo. Sim ou não? Conceber. Outra coisa é viver. Tu usou o verbo sentir, eu uso viver no sentido de que todas as sensações e pensamentos viram corpo. E corpo está ali na outra parte. Pergunta, o que é o corpo? Resposta, meu tempo. Pergunta, o que é o tempo? Resposta, meu corpo. Não é isso? Quando as coisas deixam de ter um caráter abstrato e passam a ter um caráter tangível, aí elas mostram a sua face de medusa. Vocês lembram o que acontece para quem olha para a cara da medusa, não lembram? Se petrifica. E ainda tem gente que fala que a filosofia é algo de gabinete, abstrato. São de brincadeira, né? Filosofia é vida, gente. E, repito, já venho falando isso, falei isso no sábado, lá em entrevista para a rádio, lá de Poços de Caldas. Tirar a filosofia, para não dizer a sociologia também, do ensino médio, é um crime. É mutilar, não é só a cognição, é mutilar o corpo. Tirar a filosofia do ensino médio, ela já deveria, desde o começo do ensino fundamental, ela deveria ser dada em pílulas. É tirar o braço da pessoa, é tirar o rim, o fígado. Entenderam ou não? Tá claro? E aí? Deus é o existirmos. E isto não ser tudo. Por quê? Porque a morte não tem data marcada para acontecer. Então, se eu ficcionalizar que ela não vai acontecer hoje, eu vou combinar um encontro depois da aula. Eu vou fazer um plano para amanhã. Aí, ó, o César já está falando para a gente beber. Está combinado, está combinado. Bebemoraremos. Bebemoraremos o fato que a minha cirrose não vai acontecer hoje. Ela vai acontecer, exato. Ela vai acontecer, o Dr. Sócrates, hein? E o Dr. Sócrates? Dr. Sócrates brasileiro Pereira Soares de Oliveira. Nem 50 anos, acho, ou pouco mais de 50 anos, foi pro vinagre. Não sei se vocês se lembram de que ele estava participando do cartão. É que você, não sei quem não assiste futebol aqui, mas ele participava do cartão verde, 2010. O rosto dele estava podre no final. Parecia um fígado dele, o rosto. Estava podre. Está totalmente, assim, aqueles pés de galinha aqui. Nossa, assim, podre. Ele estava morto ali. E morreu lá. Uma morte terrível. E, né? Aqui, ó.
Tomou, né? E falar que falava só que bebia, vamos lá, né, gente? Aí também o tamanduá ali passou bonito, né? Tamanduá bandeira, vamos que vamos, né? Então, é a ficcionalização de que é possível dar aquele totó na morte para diante. E esse não ser tudo, trazer o acúmulo de experiências. Para quê? Aí eis a questão. Por quê e para quê? O que vai dizer o crente? Aquele que acredita, aquele que tem fé, aquele que acredita na transcendência, o católico, o espírita, o protestante, vai dizer, não, isso não ser tudo é a morte como travessia, como continuidade. E aí esse não sem tudo, esse existirmos, compreende aquilo que o nosso querido Carlos falou agora há pouco, a eternidade. Tá claro isso? As duas posições diametralmente opostas estão presentes num aforismo de 8 palavras. Eu estou falando sobre ele há 1h30. E é obviamente que não acabou. Eu repito, a tradição do pensamento ocidental está presente aí. Ateia e crente. Estão entendendo? Sim ou não? Esse não ser tudo pode ser uma ode à vida, Nietzsche. Esse não ser tudo pode ser uma ode ao além-vida, Dostoiévski. Allan Kardec, Santo Agostinho. Porque o Nietzsche falaria que nihilistas são Dostoiévski, Santo Agostinho e Kardec que acreditam na vida após a morte. E porque o nihilismo para ele é acreditar no nada. Agostinho, Kardec e Dostoiévski diriam para o Nietzsche, nihilista é você, que acha que a vida termina e pressupõe o nada após a morte. Entenderam? E as duas posições estão presentes nesse aforismo. Sim ou não? Sim e não. Estão percebendo? É facinho escrever esse aforismo, viu, gente? Sentem-se lá na Praça do Comércio em Lisboa, na belíssima Praça do Comércio, foi devastada pelo terremoto do século XVIII, que devastou Lisboa, 1757, salvo engano. E aí tem ali o restaurante, o café que o Fernando Pessoa frequentava e tem a mesa dele, gente. Eu sentei ali ao lado da mesa dele. E aí o Fernando Pessoa só observando ali. Só observando e decantando. E decantando. Perceberam? Sim ou não? Será que, Pode falar. lendo essa frase, pensando, será que Fernando Pessoa ousou dizer que tem algo ainda maior que Deus nessa frase? Olha, vocês entenderam? Essa pergunta dele é muito foda. Vocês entenderam o que ele acabou de falar? Essa pergunta é muito foda. Por favor, uma salva de palmas para o Carlos. Essa pergunta é muito foda. Por quê? Eu vou tentar responder a pergunta do Carlos com a seguinte coisa. Fechem os olhos, por favor. Por favor. Pensem em algo muito grande. Muito grande. Estão pensando? Muito grande. Agora, me respondam. Pode abrir os olhos. Esse algo muito grande tinha uma cerca no final? Vocês não pensaram em algo grande que ainda assim estava limitado? É difícil a gente conseguir pensar no infinito, mas o Carlos pensou. Por quê? O não ser tudo, se Deus é o existirmos, pode englobar o próprio Deus em algo que o transcende. Esse raciocínio é muito foda. E o Carlos pensou dialeticamente com o Hegel. Por quê? O Hegel disse o seguinte. Quando a gente pensa numa limitação, num limite, numa fronteira, numa cerca, a gente pensa no que está dentro da cerca, sim ou não? Mas, quando eu penso no limite, numa fronteira, numa delimitação, eu penso no que está dentro, mas necessariamente esse dentro pressupõe um por fora. Então, o limite da razão pressupõe o além do limite da razão, sim ou não? O Hegel está falando isso porque como Kant, na tradição do Kant, acha que não é possível investigar a natureza de Deus, no sentido de que não há uma experiência sensível e comprovável para afixar isso, eles colocam os limites da razão, está delimitando um limite para dentro. Mas a delimitação de algo dentro pressupõe o seu além dentro.
seu fora. Foi isso que o Carlos fez. E não é pouca coisa, gente. É muita coisa. Pode falar. Uhum, uhum. Deus existe, ou sei lá, Deus existe para algumas pessoas, mas isso, apesar disso, não é tudo. Então, Mas perceba que ele fala, Laura, existirmos. Não é o existir de Deus apenas, é em nós mesmos, você percebeu? Isso. você chegou aqui e falou isso, eu mudei a minha visão. Claro, claro. A primeira visão é, mesmo que Deus exista, isso não é tudo, mas a gente sabe que as coisas... Eu acho até que é possível essa leitura. Essa leitura se imporia mais se não tivesse o existirmos. Né? Mas é possível essa leitura. Quando eu penso em Deus, eu penso nisso. Não ser tudo. Como ele falou. Isso tem uma confluência do que vocês estão... Isso. Eu pensei muito parecido. É muito bom esse pensamento. Porque, no limite, o próprio Deus... dá pra gente pensar que Deus não é o todo, e dá para pensar que Deus não é idêntico a si mesmo. De que tem algo que se movimenta. Estão entendendo? Pode falar. Portanto, na análise sintática, se o isto for o existirmos, dá um sentido. Ou se o isto é Deus é o existirmos, é dar o que ele falou. A gente... sintaticamente, vamos lá. Deus é o existirmos. Esse E, aqui você tem um sujeito, e você pode transformar tudo isso aqui em referencial para esse E, certo ou não? Mas o que ela está falando é que a gente pode também falar que pode ser Deus, pode ser o existirmos. Entenderam? Você pode partir. Logicamente, no sentido da sintaxe, você engloba tudo, e o E se refere a tudo. Deus é o existirmos. Mas e se fosse só Deus? E se fosse só o existirmos? Estão entendendo? Sim ou não? Claro, gente? Só em Deus, mas alguém pode ter pensado justamente no existir. É interessante. Agora percebam, gente. Esse aforismo, por isso, eu sempre repito isso. Vocês já leram, que eu já falei para vocês lerem, O Direito à Literatura, do Antônio Cândido? Eu já falei para vocês lerem esse ensaio. O direito por favor, com crase. Não é isso? Mandem essa aula encarecidamente para o Dr. Sérgio Fernando Moro, por favor. Porque haverão possibilidades de ele entender. Haverão, tá? Possibilidades do entendimento do português. Como ele disse lá na entrevista do Roda Viva. E por favor, com crase. O direito à literatura. Está aí um exemplo de por que a literatura, a filosofia são tão importantes quanto arroz e feijão. Com arroz e feijão, eu sou igual ao animal. Sem filosofia, eu sou igual ao animal. Entenderam? É a questão do direito humano. Isso, o Antônio Cândido arrola a filosofia, a literatura, há um direito humano. Cesta básica tem que ter livro. Crime e castigo tem que estar na cesta básica, tanto o pacote de arroz São João. Aliás, tem uma história engraçada isso aí. Lá no sul de São Paulo, extremo sul, tem as tribos indígenas, né? Aí o cacique, uma vez estava lá, quando eu fui assumir o cargo da prefeitura, lá para dar aula na prefeitura, quando que foi isso? 6 anos atrás. Aí fui lá assumir o cargo, né? E estava a rapaziada conversando, e o rapaz lá estava contando que ele dava aula no extremo sul, perto da tribo indígena. E o cacique ele ensinava o cacique a história, o cacique não deixava o professor falar diretamente com os índiozinhos lá da tribo. O cacique é que ensinava para a tribo. E, felizmente, a Secretaria Municipal de Educação respeitava essa autonomia dos índios para aprender consoante, conforme suas próprias tradições. Certo? Maravilhoso isso. Aí tudo bem, você vai achar, beleza. Aí aí o cara chegava com a cesta básica lá para a tribo e chegava com aquele saco de arroz. Fala uma marca sem vergonha de arroz aí, gente. Probel, no Probel é colchão, né? Qual que é uma marca sem vergonha de arroz? Sei lá. Fala aí, gente.
Como é que é? Não, esse Royalito ninguém conhece. Fala uma aí, gente. Oh, meu Deus, mas fala uma ruim aí, gente. Não, Tijuana é boa, não é boa. Não, bom, fato é, chegou lá, o cara chegou com o saco de arroz pro cacique Você vê, o cacique não quer deixar o professor ensinar pros índiozinhos lá o conhecimento dele. Aí chegou lá o cara com a cesta básica, chegou com o Royalito lá, o cacique, porra, mano, não tem saco de arroz tio João não, pô? Dá um tio João aí, você vê que o cacique tava antenado ali com os valores extra-tribais ali, vamos dizer. Mas bom, piada feita à parte, o Fernando Pessoa, o livro do Desassossego, tinha que estar na cesta básica dos estudantes lusófonos. Todos os estudantes lusófonos. Porque é um crime. Aliás, eu vou dar um testemunho aqui para vocês. Ela não está aqui, mas eu vou fazer uma homenagem a ela. Uma moça linda por dentro e por fora. E essa moça estava fazendo estudo. Eu só não vou citar o nome da empresa, porque eu não falei com ela que eu ia falar isso, então eu acho que se ela não sabe que eu tô, ela ia gostar que eu falasse disso, que eu vou fazer uma homenagem para ela, mas eu não vou citar o nome da empresa, porque aí eu teria que pedir permissão para ela poderia falar, mas eu estou citando o nome dela aqui para vocês, então me sinto eticamente compelido a escamotear o nome da empresa, apesar de que infelizmente muitas fariam o mesmo. Vocês vão ver o quê? Ela é psicóloga e gosta da fenomenologia, psicoterapia e tal. Eu mesmo fiz muito, não sei se vocês conhecem algum psicólogo um fenomenologista, eu mesmo fiz terapia durante muito tempo com uma excelente terapeuta que gostava da fenomenologia, uma pessoa das mais sensíveis que eu conheci na minha vida. E ela tem um projeto, que é fazer mestrado sobre isso. Estava me contando, achei sensacional. Ela queria, não era nada de RH, ela queria trazer psicoterapia para os funcionários de uma determinada empresa, lá de Poços de Caldas. E aí eu já imaginei, pensando vamos dizer assim, pensando eu mesmo, que os empresários, muitas vezes só pensando em custo, não autorizariam isso. Ou que não teriam contato com estudos psicológicos mais recentes que mostram que determinado aspecto de desestresse ou carga de trabalho minorada aumenta a rentabilidade e a produção. E ela me disse, não foi a essa conclusão que eu cheguei, para a negativa dos empresários, dos dirigentes, dos diretores da empresa, para que não houvesse psicoterapia na empresa. E quem já fez terapia ou análise aqui sabe que o que mais acontece com você é a sua ressignificação de subjetividade, e para usar um termo bem próprio ao feminismo atual, o empoderamento do eu. Você significa, ressignifica, pensa, repensa, transvalora. E você conhece a si. Quando você conhece a si, numa boa terapia, você conhece a si no mundo. E você conhece o mundo em você mesmo. E aí você pode ter uma dimensão das escolhas que você fez ou não fez. E daquilo que foi escolhido às suas costas. Então, ela falou, era por isso que não deixaram. Ela disse isso. Não deixaram na empresa. Não deixaram. Isso que aconteceu com ela é igualzinho ao horror da reforma do ensino médio. Por esse desgoverno ilegítimo que está aí. Esse governo golpista. É a mesma coisa. Porque, como eu estou dizendo para vocês, isso está na ordem do direito humano. Subtrair. Na verdade, tinha que fazer uma reforma do ensino médio mesmo. Para colocar antropologia, ciência política, sociologia, filosofia, direito constitucional. Tudo isso. Se eu fosse um ditador aí, draconiano, eu ia fazer o seguinte. Só preciso estudar matemática, para além de rudimentos. Olha que eu adorava matemática, tá? A base todo mundo estuda, mas todas essas disciplinas que eu acabei de elencar são obrigatórias em todos os anos da escolaridade. Só assim você é um cidadão, se a gente for pensar em noção de cidadania. Eu adorava exatas, vejam, adorava. Quem quiser se desenvolver nela pode fazer um curso específico como tinha o científico. Mas o humanístico vai seguir as pessoas até as pessoas saírem da faculdade, não é sair do ensino médio, não. Até o último ano da faculdade tem que ter uma carga horária brutal dessas disciplinas, todas. Todas. Daí você vê o grau de mutilação pelo qual a gente passa. Um imbecil, um preconceituoso, por exemplo, que acha até hoje que o índio não tem cultura,
Não tem a menor dimensão da questão antropológica que nos forja. Então ele precisa ter aula de antropologia. Só para falar de uma das tendências da antropologia. Vocês estão entendendo? Isso para não falar de tudo que a gente vem colocando aqui. Eu realmente acho que o Fernando Pessoa é tão importante quanto o oxigênio. Quanto poder respirar com oxigênio. Não pensar essas coisas é ser um Robocop, não ter cérebro. É não ter a possibilidade de se forjar como pessoa. O pessoal fala enquanto pessoa, isso me dá até calafrio. Enquanto pressupõe verbo, né, gente? Enquanto eu faço, enquanto me movimento. O como pede o substantivo, como pessoa. Estão percebendo, gente? Tá aí, ó. Mas, obviamente, isso é interessante para quem manda, não, né, gente? Politicamente não é interessante, existencialmente não é interessante. Vejam, escola técnica, escola técnica, não precisa ter o nome de técnica. Tirou sociologia e filosofia do currículo, toda escola é técnica. O filho do pobre vai querer um emprego imediatamente, porque precisa ter emprego o mais rapidamente possível. Vocês estão entendendo? O mais rapidamente possível. E o cara vai pegar um emprego, geralmente, mesmo que seja qualificado, apertar botão, mexer em máquina. Vocês estão entendendo? Mas isso não precisa ser só o emprego técnico. Praticamente, retirar isso do currículo do ensino médio é nos tecnicizar absolutamente. Absolutamente. E a gente sente isso. Eu, como professor, e desde a minha época de aluno, eu vejo dificuldade de concentração com essas mídias sociais lixosas. A quebra do paradigma, a dificuldade de abstração. Por quê? O tempo do trabalho aumenta, as pessoas não têm como planejar a vida, o nível de estresse aumenta e a possibilidade de ler um livro, refletir, parar, contemplar, frear o tempo, fazer o tempo não da reprodução do cotidiano, do consumismo, da rapidez. Porque esse tempo aqui, o que a gente está fazendo? É o tempo mais lento possível, não é? É o tempo do anticonsumismo, da antirreprodução, da reprodução do real. Se você tem a possibilidade de pensar sobre isso, se você dá a um pobre, por exemplo, a possibilidade de ele pensar sobre isso, ele pode falar, não, eu não quero ter um emprego. Eu posso ter que ter um emprego assim. Mas eu posso querer não ter. Então eu posso fazer com que a minha vida não seja uma vida para ficar apertando o parafuso. Eu posso querer o que estão me negando. Já pensou se unirem? Aí complica, né, gente? Aí começa a dificultar para quem manda, não começa? Começa a dificultar. Estão percebendo? Que o cara pode pensar politicamente, existencialmente. O cara pode pensar assim, para que eu quero isso? Não se pensa nisso, não é verdade? Eu tenho simplesmente que ir. Quanto mais embotado você tem a sua capacidade, quanto mais embotada você tem a capacidade cognitiva, menos para quê e por que você pergunta. Até porque, quais são os elementos para você fazer essas perguntas? As mediações culturais. Agora, quando você dota de sentido existencial o que você faz, essa existência, ou esse estar vai para fora, não vai? E quando ele vai para fora da subjetividade, ele depara com o mundo. E o mundo tem história. E a história tem política. Aí complica, né, gente? Porque o cara tem que lidar. O cara tem um sonho, o cara tem uma vontade, o cara tem um desejo. Ele pode ficar com isso na cama. Não pode? Dormindo. Ou na novela da Globo, não pode? Mas e se ele falar, não, eu quero sonhar com o olho aberto. Quando ele começa a querer sonhar com o olho aberto, ele vai levar o projeto dele, vai tentar levar o projeto dele a cabo, não vai? E para ele tentar levar o projeto dele a cabo, ele tem que lidar com as contradições do mundo. Sozinho ele é mais fraco, unido ele é mais forte. Estão percebendo? Não é à toa. Vocês acham que esse pessoal que tirou filosofia e sociologia do ensino médio não está pensando nas escolas que foram ocupadas? Vocês sabem por que essas escolas foram ocupadas? Porque tem filosofia e sociologia no ensino médio. Porque tem professor de esquerda na escola. O cara tocando terror para o alunado. Não olhem para mim, tá, gente? Tocando terror para o alunado. A coisa mais incrível, se tem uma coisa que me dá esperança, e a coisa mais incrível que eu vi nos últimos tempos foram aquelas escolas ocupadas. Eu não vou poder dizer o nome desse meu amigo, eu não vou, porque vocês vão ver por quê.
Esse é um relato que eu vi de alunos sendo sequestrados, sendo jogados na estrada de Tapecerica da Serra pela PM. Pela ocupação das escolas, líderes. Aliás, esse vídeo correu no Facebook. Não sei se vocês viram. Estava tendo uma manifestação dos estudantes na Praça Roosevelt. Os policiais, os soldados abordam e falam: quem que é o líder? Vocês viram esse vídeo? Quem que é o líder? E ninguém fala quem é o líder, obviamente. Porque sabem o que vai acontecer. Como ninguém se pronuncia, o cara que está mais perto da PM, o cara vai, pega e prende. Bom, pedir motivo para prisão no Brasil, não preciso nem falar, né? O pessoal que mora na periferia sabe que isso não existe. Né? Vai lá ver o que está no BO. Vai lá ver o que está no auto de prisão. O auto de prisão está lá. Desacato à autoridade, não é isso, gente? E tudo mais. Né? Essa herança ditatorial, da ditadura militar. Então, vocês perceberam? Esses estudantes têm politização, gente. E é interessante. Eu vou dizer o que meu amigo disse. Estavam sendo ameaçados de morte. Iam sendo sequestrados e espancados. Vocês não se lembram do que aconteceu para aquela rapaziada no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo? Que foram presos dezenas, foram levados para a delegacia e foram postos ali e não soltavam? Gente, Estado Democrático de Direito no Brasil, mas acabou em 2016, efetivamente, com o golpe. Então, o que está acontecendo? O que a gente pode falar? Esses estudantes que ocuparam as escolas, você lembra, o pessoal, viatura passava, não deixava dormir, ficava com som alto. Esses movimentos de direita ameaçavam, ficavam também passando. Gente, com certeza, escola sem partido é uma reação igual. É uma reação igual. Porque sabem muito bem. O Florestan Fernandes falavam, façamos a revolução nas escolas, para que depois ela saia das escolas. Então, salário baixo para professor não é à toa que o professor não possa. Porque qual que é? Por que o camarada quer dar aula numa universidade? Pelo menos a pública. Porque o cara ganha por ensino e pesquisa. O que significa ganhar por pesquisa numa universidade pública, seja ela estadual ou federal, que estão sendo desmontadas agora? Também não à toa. Porque o cara dá poucas aulas por semana e ele recebe também para pesquisar, para ler. Senão ele não produz conhecimento, gente. Se ele não escrever, se ele não ler, se ele não participar de congresso, não trocar ideia, ele não produz conhecimento. Quando o senhor Darcy Ribeiro, uma das mentes mais brilhantes, que já segundo o Dr. Moro, que já houveram no Brasil, né, que já houve aqui no Brasil, falou que tinha que ter escola em tempo integral, ele não estava pensando só no aluno, porque inclusive quem conhece aqui a realidade do aluno pobre, por exemplo, aqui em São Paulo, o estado mais rico da federação, sabe que o aluno pobre vai para a escola para se alimentar. Eu tive aluno assim. Se não for para a escola, não almoça. Porque em casa, obviamente, não tem comida. Então, escola em tempo integral era para o aluno e era para o professor. O professor dá aula de manhã ou à tarde e faz o que de manhã ou à tarde? Vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, vai preparar a aula, vai estudar, vai ler. E vai ter um salário digno. Quem que vai pagar? Quem tem jato, quem tem helicóptero, que não paga imposto, inclusive. É uma coisa tão pedagógica isso, né? Vocês pagam IPVA de vocês, não pagam? Jatinho, helicóptero, não paga. É pedagógico isso, né, gente? É bem pedagógico. Vocês estão entendendo? Então, esses alunos estão lá. Queriam melhor ensino. Inteligentemente, dado o contexto polarizado, não tomavam partido tal. É óbvio que nós sabíamos que eram alunos de esquerda. É óbvio que a gente sabia disso, que estavam se politizando. Não precisam se identificar com um partido de esquerda X, até porque o negócio está feio ali. Mas eram estudantes com ímpeto de mudança. Perceberam? E inteligentes, porque menores de idade trazem ali um clamor para a população de que não querem que não vão receber violência da polícia, não é isso? Inteligentes ao fazer isso. E ocuparam as escolas, que é uma bandeira que mesmo reação vai achar que tem que ter. Eu tenho amigos ali no bairro onde eu moro, não vou falar quem são, porque eu gosto deles, mas até eles que são reaças se sensibilizaram. Oh, não, tem que ter escola para todo mundo. Olha só, perceberam? Muito inteligente da parte desses estudantes, muito inteligente, muito crítico. E foram enforcados, amordaçados. Perceberam? Pô, estão ameaçando. Começa a ameaçar.
Ameaça invadir. Tinha um partido num país da Alice das Maravilhas, vocês vão pensar, pensem que partido que é e que estado da federação que é. Fechando sala de aula. Fechando escola. Tem escola em estado da Federação Brasileira que está sendo administrada pela PM e pelo Exército. Claro, né? Quando você tem que falar amém, seja com Deus ou sem Deus, é porque você não está tendo mais isso. Porque se você tiver isso, você não vai falar amém. Você pode até falar amém, mas não é o mesmo amém. Perceberam? Então, gente, tá aí, ó. Leiam, quem não leu ainda, O Direito à Literatura, do Antônio Cândido. Sabe aquele texto que você fala, esse texto também é um mote para a minha vida, para a vida? É esse aí. Você lê esse texto, você entende. Bom, eu estou tentando ilustrar para vocês o que Fernando Pessoa pode fazer com a gente. E eu repito, é um direito humano, um direito fundamental, como comer arroz e feijão com bife acebolado todo dia. Para mim não tem diferença, inclusive porque o cachorro vai comer essa comida. Ele não vai ter a capacidade de pensar, pelo menos por enquanto, né? Talvez mudem o cérebro do cachorro já já. Mas o fato é que sem isso aí a gente é bem robótico, não é isso? Olhem aí. Perceberam? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 palavras, gente. Lembra que eu falei para vocês a frase do Friedrich Schlegel, aquele autor, filólogo do romantismo alemão? A letra é o espírito fixado. Lembra? Lembra que eu falei para vocês? Olha aí, ó. Essas letras fixam o espírito. E depois o liberam se a gente faz a leitura. A leitura é a atividade de libertar o espírito fixado pela letra. Por detrás dessa frase, por detrás, à frente, ao lado, acima, abaixo, desta frase, deste aforismo, a gente tem a história do pensamento ocidental. E eu não digo a história do pensamento, a gente tem a história da nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa dimensão. Sim ou não? Tem, porque se a gente acha que não tem, espera chegar o diagnóstico. Espera conhecer a saga de Ivan Illich. Porque todo mundo vai conhecer aqui, mais dia, menos dia. Sorte de quem não precisar conhecer, porque vai para o vinagre uma vez só. Tem um aneurisma, morre na hora. Morre na hora. Aneurisma, infarto fulminante. Eu lembro de um tio meu, tio João. Nossa, eu nunca vou esquecer. Tinha tido 3 infartos. Ele falou, Flávio, quando você toma um soco, você ainda pode desviar, a dor vem de fora. Como é que você lida com a dor do infarto que te enforca de dentro? Olha a imagem que ele usou. Te enforca por dentro. Toma um coice dentro do teu peito, não fora do teu peito. Ele descrevendo, ele estava caminhando numa calçada, ele falou que começou a sentir a dor. Que a dor o curvou, e ele se lembrava de ficar curvado, ele falou, parecia um feto, sem útero. Gozado, né? A gente está curvado para nascer, para vir à vida, e a gente se curva para morrer. Olha aí, ó. Quem é que, ao amanhecer, caminha com 4 patas, durante a tarde com 2 e com 3 ao anoitecer? Quem é? Olha a frase do César. Decifra-me ou devoro-te? Pergunta a esfinge. O Fernando Pessoa diz, decifra-me enquanto te devoro. Essa é a releitura do Fernando Pessoa para essa pergunta não, para essa assertiva da esfinge. O homem, o ser humano, 4 patas, bebê, 2 patas, o homem, o adulto, 3 patas, o Kid Bengala. Não é isso? Não é o Kid Bengala? Pode ser, né? Aí tem lá, ó.
Adulto de 3 pá, mas é o senil, o idoso, com a bengala. Perceberam, gente? Não falamos do primeiro aforismo, hein? Bom, hoje chegamos aqui ao término da nossa aula, 9 horas.